Imaginem uma jovem adolescente com cerca de 16 anos. Quando se dirigia para o metro, deparava-se com alguns sem-abrigo que estavam a pedir roupa, sapatos, alimentos para as suas crianças e para os seus bebés. Rapidamente percebeu que a língua não era a mesma, eles eram romenos. Mas isso não foi um problema, porque através de uma agenda, de um relógio, foi fácil marcar dias e encontros para os ajudar e para levar os bens que eles precisavam, através da ajuda de vizinhos e amigos. Esta jovem foi adulta muito cedo, teve que assumir responsabilidades muito cedo e o que a ajudou a olhar para a vida com outros olhos. Tornou-a mais próxima e a sentir as realidades dos outros de outra forma, com mais intensidade. E daí ter surgido a empatia, que ela ainda nem sabia que palavra era esta e já a acompanhava. O curso de Psicologia veio da necessidade de compreender-se melhor a si e ao outro. E o voluntariado acompanhou-a sempre ao longo da sua vida. Consciente, por mais pouco que tenhamos, temos sempre algo de bom para partilhar com o outro e contribuir assim para melhorar a vida de alguém. A empatia permite estar atento ao outro, estar atento e dar o que nós temos de melhor ao outro. É uma habilidade socioemocional que nos compreender a perspectiva do outro e de experimentar reações emocionais através da observação do outro. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, da sua dor e da sua alegria, sem nós descurarmos a nossa própria. Permite às pessoas ajudarem-se umas às outras através do amor, do interesse pelo próximo e agir de acordo com os seus valores e com os seus princípios morais. Cria uma grande vontade de compreender e de conhecer e principalmente aceitar o outro. Com o regresso à Madeira há cerca de 5 anos, após a minha separação e com os meus 3 filhos, fui colocada a dar apoio a várias escolas do primeiro ciclo, do Funchal, que para além de todas as atividades inerentes às minhas funções, senti a necessidade de ir mais além e de começar a semear esta empatia nas escolas, através do projeto A Descoberta da Empatia. Sentir que é possível fazer a diferença na vida dos outros. Então o projeto ajuda as crianças a se conhecerem melhor emocionalmente e aos outros, a se colocarem no lugar do outro, através do exemplo, trazendo para a sala de aula situações do seu dia-a-dia, geradoras de conflito, e em conjunto procurarmos respostas para os ajudar a lidar com esses mesmos conflitos. Os meninos chegarem à sala, professora, eu não sei quantos bateu-me, eu estou furioso, e eu bati-lhe. E eu disse, meninos, calma, vamos respirar, vamos parar, e agora venham para aqui. Eu sou um de vocês e vocês fazem outro papel. E agora, em conjunto, vamos encontrar alternativas. O que é que vocês podiam ter feito diferente? O que é que vocês acham? Pensem, sintam com o vosso coração. E essas ferramentas, que eles próprios é que as descobrem, não sou eu que lhes digo, são tão simples como, professora, a mim ajuda-me muito quando eu estou muito irritado e muito furioso, ir à casa de banho lavar a cara. Fantástico. Vamos pôr isso com a ajuda do professor no cimo da sala, para eles todos poderem ver. A mim ajuda-me a respirar fundo 50 vezes. Fantástico. A mim ajuda-me a ouvir música. Fantástico. Eles próprios encontram as suas ferramentas e por isso nós vamos ao seu encontro. E não é só de conflitos que nós falamos na empatia. Nós também fazemos outras coisas que tragam ao de cima o que eles têm de melhor. Existe uma atividade espetacular que eu adoro e que eles todos são sentados em círculo e cada um se levanta à vez e diz: gosto muito do meu vizinho que tem os olhos azuis. E todos olham uns para os outros e quem tem os olhos azuis diz: sou eu, professora. E levanta-se todo contente porque alguém reparou e alguém o está a elogiar. E a importância do elogio. E quantas vezes nós nos esquecemos de mostrar ao outro e de lhe dizer e de verbalizar o que o outro tem de tão bom. E como isto é importante na vida de todos nós.
Sendo possível também eles reconhecerem os seus erros, e ainda bem que assim o fazem. Eu conheço tantos adultos que não têm essa capacidade. O saber pedir desculpa, olhar para dentro de si e se conhecerem melhor. E tornarem-se mais resilientes perante os desafios da vida que lhes são colocados. Motivar para a prática da meditação, relaxamento, como ferramenta essencial para que se conectarem consigo e com o outro. Despertá-los para a prática de atos de bondade, com os que estão mais próximos, com os que estão ao nosso lado, a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Temos tanta coisa em casa que não precisamos e que podemos ajudar e que podemos ir a entregar em conjunto a uma instituição. Ajudar nas tarefas de casa, estar atento a quem está sozinho e fazer uma visita. Faz toda a diferença, em que se sente que é possível fazer a diferença na vida dos outros. Há um projeto espetacular que teve o seu início no continente, que é a Caixa Solidária. Nós em casa, quando eu tive conhecimento desse projeto, disse: meninos, eu tenho 3 filhos, um com 13 e gêmeos com 8 anos, e disse: meninos, vamos pôr este projeto em prática aqui na nossa zona. Arranjamos a caixa, escolhemos a caixa, que pudesse ser fechada, colocámos alimentos dentro que não se podiam estragar, arranjamos os cartazes em que diz: leva o que precisar e deixa o que quiser. Escolhemos um espaço público, que todas as pessoas passam, e desde o momento que nós colocamos aquela caixa naquele local, ela deixou de ser nossa e passou a ser de todos. Passou a ser da nossa sociedade, da nossa localidade. Houve outra atividade espetacular que nós fizemos no projeto, que é a carta ao Pai Natal. Mas isto não é uma carta qualquer, isto é uma carta especial. E então foi pedido aos meninos para escreverem uma carta ao Pai Natal em que pedissem algo que não pudesse ser comprado com dinheiro. E demos-lhes tempo para eles respirarem, para pensarem e para escreverem a sua carta. Estas cartas foram escritas com desenhos, dobradas, fechadas e enviadas para casa. Foram os pais que responderam a estas cartas. E o mais extraordinário foi os pais perceberem a quantidade de coisas que aquelas crianças, que os seus filhos davam valor e que não passava por objetos que podiam ser comprados, mas sim por tempo em família, fazer atividades em conjunto, estarem mais tempo juntos. Eu lembro-me especialmente de uma carta que dizia: querido Pai Natal, ajuda-me a continuar a acreditar na magia da vida. E isto é trazer a magia ao de cima. E isto é acreditar na magia. A empatia na escola requer tempo, paciência, esperança. É preciso parar, estar atento e estar presente naquele momento. E não podemos esperar resultados imediatos assim, de repente. É trazer ao de cima a nossa humanidade e o que nós temos de melhor. Tem que ter um fio condutor. Eu não lhes posso pedir determinada coisa e depois eu fazer outra e ter outra atitude com eles. É um respeito e uma aceitação pelo outro. É uma entrega que vem de dentro. É necessário semear, regar e ver crescer ao seu ritmo, sem pressas, e acreditar no poder do amor, neste amor que vem de dentro, que é sentido, e no respeito, na ingenuidade de ser criança. Em que recebemos das nossas crianças a magia da vida, em que o nosso interior brilha quando olhamos através dos olhos delas. Eu digo tantas vezes, tanto em casa como com os nossos meninos na escola: vocês é que são os meus professores e eu com vocês aprendo tanto. É ir ao encontro da sua linguagem e simplificar as palavras. Ajudá-las a reconhecerem as suas forças e fraquezas e ainda assim sentirem que têm uma voz ativa e presente e que fazem parte. E como é bom ser criança. De várias experiências que eu tive ao longo do projeto, uma delas foi uma oficina de pais e que foi permitir que os pais se colocassem no lugar das crianças e que as crianças conseguissem olhar para os pais com outros olhos. Uma das atividades que nós fizemos com eles foi o melhor de mim. E foi pedir em conjunto, com pais e filhos, que encontrassem algo que pudessem fazer em prol da comunidade, em prol da sociedade, em prol da sua família,
para um bem melhor. E eu vejo algumas crianças que de repente disseram, eles conseguem sentir a verem aqueles pais tão maravilhados e tão envolvidos nas atividades. Eles afinal compreendem. E afinal até são divertidos com as brincadeiras e com os jogos que nós fazíamos em conjunto. Em que é permitido olhar o outro e vê-lo, não através do seu olhar, mas sim através do olhar do outro. Além do trabalho desenvolvido com os pais, foi possível ainda realizar 2 grupos com professores com resultados extraordinários. Paralelamente a tantas estas coisas, houve uma grande atividade, Criar Laços, que envolveu toda a comunidade, não só os professores, como as pessoas que estavam na rua, os cafés, os restaurantes, as juntas, que foi colocar frases inspiradoras, escritas pelas crianças, que ajudassem quem sai de casa triste a ter um dia um bocadinho melhor e olhar para a vida com outros olhos. Frases inspiradoras e que tocavam o coração de cada um. Foi possível ainda continuar com esta atividade durante o confinamento. Estas crianças em casa, com a ajuda destes professores, conseguiram escrever frases para inspirarem, dar fé e esperança às crianças que estavam em casa antes do seu regresso e do novo ano letivo. A empatia é parar e pensar. É um momento de silêncio connosco, de olhar para dentro e sentir, para depois sermos capazes de escutar o outro. Eu às vezes olho e vejo um sinal vermelho, um sinal de alerta, uma necessidade urgente de parar e olhar para as nossas crianças. Transmitem-nos a inocência da vida, a simplicidade de ser criança, das coisas pequeninas de que nós não nos damos conta e que muitas vezes nos passam ao lado. Eu não acredito que os adultos tenham perdido essa capacidade, mas que está adormecida. Ela continua lá, mas devido à nossa correria do dia a dia, do stress e dos nossos desafios diários, quase que nos esquecemos. Durante o confinamento, houve uma coisa muito importante. Nós tivemos tempo útil em família. Tempo para estarmos presentes. Tempo para escutar e ser escutado. E no outro dia, numa correria, entre eu saída do trabalho, a correr para uma reunião, o meu filho mais velho saído da escola e aí para uma explicação, e estávamos a comer, a correr, e ele de repente disse, mãe, estamos outra vez a ficar sem tempo. E eu parei, olhei para ele e disse, é verdade, filho, isto não pode acontecer. O tempo está lá, nós temos que ir lá buscá-lo, temos que resgatá-lo, porque nós precisamos dele. Por exemplo, nós em casa temos reuniões de família, em que todos temos algo a dizer, até o pai que está longe. É um espaço para falar do que nos preocupa, das decisões que podemos tomar, mesmo que às vezes não sejam fáceis. Mas estas decisões são explicadas e têm que fazer sentido, eles têm que as sentir. E eu digo-vos, eles compreendem. Uma atividade espetacular que nós fizemos durante o confinamento foi o nosso calendário da gratidão. Este calendário, quando foi comprado, eu nem imaginaria que ia ter tanta utilidade. Estava pendurado na cozinha para nós fazermos várias coisas. Mas, de um momento para o outro, ele surgiu. Ele surgiu durante o nosso confinamento. E tem coisas aqui tão extraordinárias. E como é que nós o utilizávamos? Depois do jantar, analisávamos o nosso dia e retirávamos algo de muito bom que tivesse acontecido no nosso dia, em conjunto, em família. E nós temos aqui, por exemplo, o cozinhar com a minha mãe. Temos, por exemplo, a ida ao supermercado. Porque para eu ir ao supermercado, eu tinha que pedir a alguém para ficar com os meus filhos. Era uma aventura. Temos, por exemplo, o termos um pai. Como também temos a construção de um castelo. Este calendário prolongou-se ao longo do tempo e ao longo dos meses.
E foram tantas e tantas as atividades que nós fizemos em conjunto. E isto continua a fazer parte da nossa vida. Eu tenho aqui o junho, e tenho o agosto, e tenho o setembro, e há de continuar sempre ligado a nós. E são estes momentos e isto que eu vos peço a todos. Ajudem-nos a sentir a empatia, e é este o desafio que eu vos lanço. Sintam a empatia e levem-na convosco. Obrigada.